Oi, alunos do 7º ano, tudo bem? Aqui é a professora Andréa de Matemática e essa semana nós vamos fazer a atividade do Caderno do Peixinho, páginas 12, 13 e 14. Para o exercício 1 da página 12, vocês irão ler o texto e responder as perguntas sobre o texto. Tá? É bom entender o significado dessas 3 palavras que eu coloquei. Hidrosfera, tá? É toda a camada de água que tem na superfície da Terra. Isso inclui rios, oceanos, as geleiras. Dessalinização é um processo para a retirada do excesso do sal e de outros minerais da água. Assim torna ela uma água doce ou potável. E água potável é toda a água própria para o consumo, limpa, que não oferece risco à saúde. No exercício 2 da página 13, vamos trabalhar porcentagem. Então, precisamos saber como transformar a porcentagem em uma fração. A base da porcentagem vem do próprio nome, 100, ou seja, é todo número expresso sobre o 100. Por 100, 5 por 100, 5 sobre 100, 5%. Então, por exemplo, aqui o número de cima, o numerador é 5, e o número de baixo é 100. Tá? Sempre quando a base for 100, como todos aqui, fica fácil. Para você saber qual é a porcentagem, olha o número de cima. Aqui tem o 13, certo? 13%. Aqui tem o 5, certo? 5%, 5%. Aqui o 47. 47%, 47%. 96%, 96%. Então fica assim. Aqui, por exemplo, 5%, esse sinal da porcentagem não é para confundir com o sinal da divisão. Vou fazer aqui certinho. Tá? O sinal da divisão é assim. O da porcentagem, ele fica na diagonal. Ok? Aqui tem uma representação gráfica, tá? Então, aqui, a porcentagem também é conhecida como uma fração de denominador 100. Então, eu tenho aqui um quadrado inteiro. Dividi esse quadrado em 100 partes iguais, em 100 quadradinhos. E pintei 24 partes. Então, qual que é a porcentagem que eu pintei desse quadrado? Tá? O quadrado foi dividido em 100 partes iguais e eu pintei 24 partes. Ou seja, eu pintei 24 partes das 100 que eu dividi. 24 por 100, 24%. Ou seja, eu pintei 24% desse quadrado. Agora, continuando no exercício 2 da página 13, vamos transformar a porcentagem em um número decimal. Então, para isso, nós temos aqui, por exemplo, 5%, transformamos para a fração. Ficou 5 por 100, 5 sobre 100, ok? Essa é a primeira etapa para transformar um número decimal, uma porcentagem para um número decimal. Nós temos que pegar a porcentagem e transformar em uma fração. Então, pegamos a porcentagem, transformamos em fração, né? A fração é uma fração de denominador 100. Temos a primeira etapa. Agora, para transformar essa fração em um número decimal, temos que dividir o numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo. Então, aqui no caso ficou 5 dividido por 100. Lembrando que essa linha aqui, ó, da fração, ok? Ela significa uma divisão. Significa que o número de cima dividido pelo número de baixo. Então, dividir 5 por 100 ficou 0,05. Esse aqui é o meu número decimal da porcentagem 5%. Então, olha só, 5%, transformei em fração, e agora eu vou transformar em um número decimal, né? Já sei que 5 sobre 100, 5 por 100 é 5 dividido por 100. Então, como que eu faço? 5 dividido por 100. Tenho 5, o dividendo aqui ele é menor que o divisor, né? O 5 é menor que o 100, então eu preciso aumentar esse 5. Transformei em 50. Quando eu aumento aqui um zero,
Aqui no quociente, aqui embaixo, eu também coloco 0, tá? Só que o 50 ainda é menor que 100. Então, eu tenho que colocar outro zero. Transformei em 500. Então, aqui eu também tenho que colocar outro zero. Agora tá fácil. 500 dividido por 100 é igual a 5, né? 5 vezes 100 é igual a 500. Aí, aqui zerou. 5% na forma de fração, 5 sobre 100. Na forma de número decimal, 0,05. Tem uma outra forma que eu não preciso fazer a divisão, tá? Quando é o denominador 100, só quando for base 100, ok? O que eu faço? Então, aqui eu tenho 5%, que deu na fração 5 sobre 100, tá? Vou colocar aqui embaixo, 5 sobre 100. Como que eu faço agora, sem precisar fazer a divisão? Basta eu mover a vírgula para a esquerda, tá? 2 casas para a esquerda. Então, aqui eu tenho 5, ok? O 5 é como se tivesse uma vírgula aqui, tá? Só que eu não preciso colocar essa vírgula porque é o número inteiro, é o 5. Não preciso colocar 5,0. Então, aqui está a vírgula. Eu não tenho que andar 2 casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, eu andei uma casa. Andei a outra casa, a vírgula foi para aqui, ó. Ok? E aí, o que eu faço? Aqui não tem nenhum número. Aqui no lado do 5 não tem nenhum número, eu ponho 0 nessa casa aqui. E como o número não pode começar com vírgula, tem que colocar um 0 aqui para começar o número. Então, aqui ficou como 0,05. É só mover a vírgula. Por exemplo, 13 dividido por 100, tá? Se isso, por exemplo, eu tivesse 13 sobre 100. Então, como é que fica agora? Coloquei o 13, tá? Que é o número que eu estou dividindo aqui. Coloquei o 13. A vírgula é como se a vírgula estivesse aqui no cantinho, tá? Então, eu tenho que mover mover a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, a vírgula vai aqui. Apaguei a vírgula que eu tinha feito. Aqui não tem nenhum número, tenho que colocar o 0, porque não pode começar com vírgula. 0,13. Agora, vamos para os exercícios 3 e 4 das páginas 13 e 14. Calcular a porcentagem de um número. Então, vamos lá. A gente tem aqui 15% de 500. O que eu preciso saber primeiro? 15% a gente precisa transformar em fração. Qual é a fração de 15%? Já aprendemos, né? A base é 100 de porcentagem. E em cima eu deixo o número da porcentagem, 15, que é 15%. 15%, ok? Agora, esse D aqui, ele significa a conta de vezes, tá? Multiplicação, conta de vezes. Ou seja, 15% de 500 será 15 sobre 100 vezes 500. Então, nessa conta aqui, que eu posso fazer primeiro? Aqui eu tenho dois zeros, né, no 100 aqui. Eu posso cortar por esses 2 zeros aqui do 500. Aí, como é que ficou? O 100, ele ficou 1 e o 500 ficou 5, tá? Aí, ficou 15 sobre 1 vezes 5. Só que eu não preciso, como é 15 sobre 1, não preciso deixar esse 1 aqui. Posso ir direto para 15 vezes 5, tá? 15 é um número inteiro, não preciso colocar o 1 embaixo. Então, aqui, 15 vezes 5 é igual a 75, ou seja, 15% de 500 é igual a 75. Outro exemplo, aqui, ó, 30% de 1.300. Então, aqui, primeiramente, a fração de 30%, 30 sobre 100, vezes aqui, né, o de 1.300 vezes 1.300. Então, aqui eu pude cortar os zeros, né? Cortei um zero do 100, um zero do 1.300, o outro zero do 100 e o outro zero do 1.300. Aí ficou 30 vezes 13. 30 vezes 13 é igual a 390. Então, aqui, 30% de 1.300 é igual a 390.
Agora vamos para o exercícios 13 e 4 das páginas 13 e 14. Calcular a porcentagem de um número. Tá? Eu peguei aqui o exemplo do exercício 3, questão A, tá? Para explicar para vocês seguirem a mesma linha para responderem as outras. Então, olha só, em uma empresa trabalham 800 colaboradores. Destes, 25% possuem idades entre 20 e 25 anos, 55% possuem idades entre 26 e 59 anos e 20% possuem 60 anos ou mais. Quantos colaboradores possuem idades entre 20 e 25 anos? Então, ele quer saber dessa idade aqui, 20 e 25 anos. Está aqui, certo? Quantos possuem? 25% possuem idade entre 20 e 25 anos. Então, peraí, é 25% do quê? De 800 colaboradores. Então, eu tenho aqui 20, eu preciso saber quanto que é 25% de 800 colaboradores.